Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ô Guilherme, bom dia ao pessoal do Notícia Agrícola, bom dia, meu amigo produtor. Estamos aqui no campo, né? Pegou aqui na fazenda, estamos olhando os milhos aqui do milho segunda safra. Está um vento bastante forte, um vento nascente, mas estamos aqui para ajudar o produtor e trazer informações aí para o Notícia Agrícola para vocês. Antônio, da última vez que a gente conversou, ainda era lá no comecinho do ano, e você já destacava a preocupação aí para a região com relação ao plantio dessa segunda safra de milho, né? Uma janela mais apertada e algumas áreas já sendo previstas ficando fora da melhor janela. Como é que foi essa situação de plantio? Realmente teve muitas áreas aí na região ficando fora daquela janela ideal? Olha, Guilherme, nós tivemos aí a colheita da soja, o termo da colheita da soja foi bem apertado aqui na nossa região, devido às condições climáticas, e depois o sol veio bastante escaldante, a soja acabou dando 8, 9 de umidade, bastante soja que debulhou no solo, né? E teve esse plantio bastante fora da época, porque nós começamos lá na janela de plantio de soja atrasada devido às condições climáticas. Aí depois nós tivemos chuva, né? Ali, graças a Deus, Laguna Carapã choveu muito bem para a região aqui, para a questão da produtividade de soja. Produção até razoavelmente muito boa na região esse ano. Teve um pouco de perda, sim. Aí depois, ali, quando começamos aí o início da colheita, ali nós tivemos um período aí quase de 15 dias de chuva meio constante, atrapalhando ali o início do plantio. Isso já acarrentou o atraso de plantio de várias áreas aqui na região de Laguna Carapã. E no decorrer da situação das colheitas, houve as intempéries de algumas coisas. Esse ano foi um ano até que as máquinas aqui na região, devido à soja não estar na maturação rápida, devido à questão dos gramoxones que foi tirado, extinto aí para as dessecações. Então começou a pesar muito o atraso, não deu para evoluir bem as colheitas, falta de máquina na região também acarrentou essa situação. E infelizmente nós plantamos várias áreas aqui na região de Laguna Carapã, e inclusive tem milho germinando ainda, tem milho que está com palmo de altura, então bastante área fora da janela de plantio do milho segunda safra aqui na região de Laguna Carapã. E aí, Antônio, depois dessa dificuldade de plantio, essas lavouras também estão enfrentando problemas no desenvolvimento até esse momento, né? Então, é o seguinte, Guilherme, aquelas áreas que foram plantadas primeiros aqui na nossa região estão pendoando, né? O milho já soltou o pendão, já começou a formar boneca, só que, infelizmente, nós estamos num período seco. Ontem mesmo eu fui a Dourados, ali várias áreas que estão pendoando no caminho do decorrer de Laguna Carapã. A situação é dificultosa porque não temos chuvas, previsão de chuva aí para o dia 14 e 15 muito baixa, depois tem uma previsão aí para o dia 20, 21 também com 70%, muito baixa. Hoje tem um vento nascente muito forte aqui, que a gente estava até esperando ontem, anteontem formou um tempinho mais ou menos, parecia que vinha uma chuva, infelizmente não veio. Hoje o céu está bem azul, muito vento na região, e Laguna Carapã está passando por um momento muito difícil. Várias áreas da região aqui com um pendão está perdendo produtividade. Eu creio que se nos próximos 5, 6 dias não chover, essas áreas que pendoam, infelizmente, a produtividade não vai acontecer, vai ser muito baixa. Outros milhos que estão aí na fase aí do mais ou menos uma altura da cintura, outras altura do peito, que já está começando ali a emborrachar também, estão murchando demais, infelizmente vão perder bastante produtividade. Aquelas áreas que o milho plantou fora bem do estágio, que o milho ainda está pequeno, esse está aguentando um pouco mais, porque eles ainda estão pequenos, estão desenvolvendo,
mas já está vendo um período difícil. Eu acredito que se não chover nesses próximos 5, 6 dias aí, nós vamos ter uma perca muito grande na região do milho segunda safra aqui na região de Laguna Carapã. A gente consegue já apontar algum percentual dessas perdas que vão se desenhando, Antônio? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Guilherme. Esses milhos que estão pendoando agora, eu falo assim abertamente, se não chover nesses próximos dias aí, é uma perca total, quase de 50%, 60% da produtividade desses que estão pendoados, e pode, se não chove, pode acarretar um prejuízo até muito maior. Esses outros milhos que estão em desenvolvimento, que estão na altura da cintura, ele já tem uma perca razoavelmente de 20% a 30% que a gente observa, porque o milho ele define a espiga até os 40 dias, né? A gente sabe disso, que é o padrão. Inclusive, o produtor jogou cobertura nesses milhos, a cobertura está no solo, ela não entrou em contato com o solo para poder dissolver e o milho adquirir esses nitrogênios que foram jogados de cobertura. Então, olha, se continuar do jeito que está, nós vamos ter uma segunda safra na nossa região, não só na nossa região de Laguna, como está meio geral aqui na região do Mato Grosso do Sul, que a gente está observando. A situação não é fácil, não. Está bem complicadinha a segunda safra de milho na região aqui do Mato Grosso do Sul. E aí, Antônio, além dessas dificuldades climáticas, como é que estão a situação de pragas, de doenças, de cigarrinha? Também tem esse problema aí na região? Então, Guilherme, nós temos esse problema. Então, porque foi plantado esse ano, devido às situações dos milhos, das empresas, tivemos que fazer bastante, às vezes, mudanças até de variedades de milho, que às vezes não conseguimos adquirir a quantidade certa dos milhos que foram plantados, víptera ou que resistente a lagarta. Tem várias áreas aqui na região que foi plantado o milho Pro 2, está com um ataque de lagarta bem expressivo. A questão do percevejo esse ano, até no controle aqui na região, foi mais tranquilo, sabe? O controle do percevejo até que não afetou tanto a nossa região. Houve ali nos inícios agora a questão da cigarrinha, muita cigarrinha na região. O produtor fez aplicações aí, 2, 3 aplicações para cigarrinha, junto com o percevejo. Paramos de aplicar percevejo, ainda continuamos fazendo uns biológicos. Cada um tem um específico biológico, não vou citar nomes, né? Mas o biológico ajudou bastante aqui na questão da cigarrinha, e ainda temos problema de cigarrinha em várias áreas aqui na região, mas o clima está muito seco, e a gente está fazendo em algumas áreas a aplicação à noite, com os produtos biológicos ainda, que ali no estágio de meia-noite, 1 hora da manhã, a gente entra aplicando, né, para poder não deixar com que a cigarrinha faça dano, né, porque se você plantou, você quer colher. E se a gente deixar a lavoura sem fazer os procedimentos normais de controle da cigarrinha, quando começar a chover, se Deus permitir que chova nesses próximos dias, se a gente não fizer um controle detalhado, o que acontece? A cigarrinha vai trazer o dano, vai pôr o moricute, vai trazer o enfesamento ali, quando o milho pendoar e pôr a boneca, e o prejuízo vai ser muito maior. Então, infelizmente, mesmo com o clima seco do jeito que está, com as condições climáticas, com essa falta de chuva, a gente tem que cuidar da questão da cigarrinha nesse momento. Questão de doenças no milho, por enquanto, está bem tranquilo, bem controlado, e assim que chover, o produtor vai entrar também aplicando para a questão das doenças de milho daí. E, Antônio, só para a gente encerrar, voltando um pouquinho na soja, você comentou que os resultados até foram positivos. Quanto é que ficou mais ou menos essa média e como é que foi essa reta final? A colheita foi bastante complicada, como você já destacou, né? Então, o seguinte, eu acredito assim, não teve ainda um censo lá de ajuste da produtividade de região de Laguna, mas eu acredito que passou bem mais de 60 sacos por hectare a média geral aqui da região, que esse ano foi um ano bem próspero, bem produtivo para as áreas de Laguna Carapã. Tivemos assim, áreas aí que não dá nem para falar, que o pessoal nem vai acreditar, mas produtividade muito boa. O que acarrentou o seguinte, devido àquele período de chuva que acarrentou ali no início da colheita, que atrasou bastante um pouco da colheita, no decorrer, a soja chegou de uma vez, porque pegou um período de seca também, e a soja ela chegou muito rápido. Então, aquelas que foram plantadas um pouquinho mais para poder dar um fôlego para as máquinas poder colher nas áreas, infelizmente a soja veio a secar muito rápido, né? E aí, com essa situação, deu muito talo verde,
nas áreas, as máquinas tiveram problema para colher, porque pesou muito para fazer a colheita. A questão também das aplicações das dessecações também não foi específica, não foi bem um resultado específico com alguns produtos que foram aplicados, demorou para chegar. E com isso, a soja, ela secou muito rápido, né? Então, você teve, eu até citei, colher soja com 8, 9 de umidade é um prejuízo violento, perde o peso, quebra a técnica. Foi avaliando hoje o mercado, a situação que ocorreu, uma perca de 4, 5 sacos de soja no chão, espalhada, que os molinetes iam batendo, ia debulhando, e não tinha o que fazer. Tinha que entrar, tinha que colher, infelizmente, houve um pouquinho de prejuízo nessa situação. Mas... Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Então, o recado que eu quero dizer é muito importante. Você, amigo produtor que tem seus milhos e está ocorrendo a situação de seca, né? Nós estamos entrando no campo, avaliando as áreas. A questão da lagarta, você tem que controlar, infelizmente, mesmo com esse período seco. Entra de noite, faz a aplicação no controle da lagarta para ela não encartuchar, para não dar um prejuízo para você. A questão da cigarrinha, mesmo estando clima seco, amigo produtor, ela transmite o enfesamento, ela não para, né? Até eu citei para um produtor um dia desses, falei, nós como ser humano a gente não para de comer, está no frio, está no calor, está no chovendo, o inseto ele faz a mesma forma, ele está se alimentando. E se a gente falar, olha, está um clima muito seco, eu não vou entrar aplicando e isso e aquilo, então você vai estar errado, porque mesmo com a condição seca, entra de noite, controla a cigarrinha para que, de repente, aí vem uma chuva boa para nós aí, e aí ainda a gente salva muitas áreas de milho na região. Então, fique atento, amigo produtor, produtora, que os consultores técnicos aí que precisam estar no campo avaliando, ajudando o produtor nessa situação, mesmo com as condições climáticas secas. Vamos estar atento a essa situação para que a gente não ocorra, de repente, aí um prejuízo muito maior se caso a chuva voltar aqui para a região de Laguna Carapã e toda a região também que precisa de chuva, aí que está plantado o milho segunda safra. Beleza, Guilherme? Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras e a gente espera com notícias melhores da próxima vez que a gente se falar. Muito obrigado. Bom, um abraço para vocês aí, se cuide aí, vamos se proteger, usar máscara, distância social, álcool na mão, vamos estar ciente nessas coisas aí para a gente não se contaminar, para que não haja mais essas mortes que estão ocorrendo aí na situação do nosso país, né? Vamos cuidar da nossa saúde e da saúde dos nossos irmãos também, da nossa família, cada um cuidando de si. Já temos um resultado positivo aí para o Covid ir embora desse lugar. Antônio, até a próxima. O Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, lá na região de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o desenvolvimento das lavouras de milho dessa segunda safra lá na região. Antônio destacando que os trabalhos de plantio foram bastante atrasados depois de todas as dificuldades da safra de soja. Com isso, muitas áreas ficaram fora da melhor janela e, além disso, estão sofrendo nesse momento um período grande de estiagem e falta de chuvas lá na região. O Antônio dividindo essas lavouras em 3 momentos de acordo com a época de plantio. Aquelas lavouras que foram plantadas mais cedo, que já estão na fase de pendoamento, essas são as que sofrem mais com esse período de chuvas. E aí, se chuvas boas não ocorrerem nos próximos 5 dias, as perdas já podem chegar até 60% para essas áreas mais adiantadas. As áreas médias que estão ainda entrando nesse período do pendoamento, essas sofrem um pouquinho menos e aí as perdas já podem chegar a cerca de 20% caso essas chuvas não aconteçam nos próximos dias. Por fim, as áreas plantadas mais tarde, mais fora da janela, ainda estão menores no seu desenvolvimento, sustentam um pouco melhor esse período sem chuvas, mas também podem sofrer com a falta de chuvas, inclusive precisando de chuvas mais alongadas, mais lá para frente,
para garantir produtividade ainda. Então, um momento de bastante apreensão, além de toda essa dificuldade climática, pressão alta de pragas lá na região, dificuldade com controle de lagartas, também muita presença da cigarrinha e a recomendação do Antônio Rodrigues Neto, que mesmo com esse período seco, o produtor precisa entrar na lavoura, precisa manter as suas ações de aplicação, as suas ações de manejo, para evitar que essas pragas tirem ainda mais produtividade nesse ano tão complicado para a segunda safra de milho. Ao mesmo tempo, a colheita da soja se encerrou lá na região, os resultados finais ainda estão sendo levantados, mas a expectativa do técnico agrícola é que a produtividade média chegue próxima das 60 sacas por hectare. A safra de soja foi bastante complicada, teve atraso no plantio, teve período de estiagem, muita chuva na colheita, mas ainda assim os resultados obtidos foram positivos para o produtor lá em Laguna Carapã. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.